Antiga Pérsia. Destemida, formidável, incansável. Por séculos recoberta de mistério. Um império sem paralelo em conquistas e riqueza. To create an empire of the size of the Persian Empire, the largest empire the world had known, obviously takes military skill. Do norte da África à Ásia, foi uma civilização liderada por uma dinastia de governantes admiráveis, ambiciosos e todo-poderosos. Cyrus the Great is one of the few who deserves to be called the Great. O Império Persa criou algumas das construções mais surpreendentes que o mundo já viu. Magníficos palácios erigidos em pleno deserto. Estradas, pontes e canais. Everyone has heard of the Suez Canal, but how many have heard of Darius's Canal? Porém, nuvens negras escureciam o horizonte. Uma antiga rivalidade com a Grécia resultaria em um confronto épico que mudaria o curso da história e moldaria o mundo ocidental pelos milênios vindouros. Construindo um império. Os persas. 330 a.C. Um jovem rei macedônio conquistou o Império Persa e liderou seu exército invasor até Persópolis, sua espetacular capital. O conquistador era Alexandre o Grande, admirador dos grandes reis persas. Ao pôr do sol, a celebração grega degenerava em rixa de bêbados. Ao amanhecer, Persópolis, joia da coroa do Império Persa, com seus palácios inigualáveis, fora incendiada. Mais de 2.500 anos depois, essas torres colossais dão testemunho das elevadas alturas que esse esquecido império já atingiu. I equate Persia with luxury, with rich tapestries and beautiful rugs and my mother's fat, fuzzy Persian cat named Otis. But I also think of a fantastic Persian king named Cyrus the Great, who believed in religious and cultural tolerance, and who freed the Jews from Babylon to return to Israel. Hello, I'm Peter Weller, and welcome to the Persian Empire. Around 4000 BC, two nomadic tribes were starting to take root in a rich but hot Iranian plateau, the Medes in the north, the Persians in the south. Being as that these tribes were nomadic, they were more interested in survival than conquest. As they became less nomadic, they had to learn how to farm, in particular how to cultivate this fertile Iranian plateau. But to do that, they needed a source of water. The early Persians may have very well become dust in the winds of history had they not unlocked a source of water and, just as importantly, a means to channel that water to their crops and settlements. And what makes this engineering feat so remarkable is that they found this water not from rivers or lakes or oceans, but from the most unlikely source of all, rocks. A Pérsia brotou no meio do nada em um terreno hostil e acidentado, erguida apenas com imaginação e determinação. Há 3.000 anos, persas nômades percorriam o platô iraniano desolado e árido. Encontrar água significava viajar longas distâncias. Coube a um híbrido de engenheiro, geólogo e adivinho chamado Mogani encontrar um meio de trazê-la de volta ao seu povo. Usando nada além de cinzéis de pedra, os Moganis construíram a primeira pedra angular do Império Persa. Um inovador sistema de canais de irrigação subterrâneo chamados Qanats. Eles usaram a gravidade para explorar a topografia natural de sua terra, ininterruptamente inclinada desde as montanhas Alborz até o Golfo Persa. Poços verticais foram cavados na superfície e o túnel escavado horizontalmente em uma distância curta. Então, outro fosso vertical foi aberto a cerca de 1,2 km da encosta e o canal continuava. It can be sometimes 20, 30, 40 kilometers away, so it's a very skilled operation, to the point where the gradient of the water channel meets the aquifer, or the groundwater, sloping up at the point where the mountains begin.
O ângulo da encosta era crucial. Uma unidade na elevação para cada 100 na horizontal. Not too steep because that would erode the base of the water channel, and of course not so flat as to prevent the water from moving to its intended destination. 2000 anos antes dos lendários aquedutos de Roma, os persas canalizavam imensos volumes de água por longas distâncias em climas quentes e secos, com perda mínima por vazamento ou evaporação. Water means food, but the engineering technology to locate that water and move it was a carrot that the Persians were dangling in front of their neighbors. Around 700 BC, all of these tribes were united under one legendary figure named Achaemenes, who founded a dynasty. But this dynasty thrived and flourished under one guy, a guy I would have liked to have met, named Cyrus the Great. Cyrus created and maintained an empire thanks, no doubt, to his military savvy, but he was also a political genius. He was an excellent, benevolent manager of men. Historians have called him humanist. The Jews call him Mashiach, or Anointed One. His own people called him Father, and even the Ionian Greeks whom he conquered called him a just and worthy lawgiver and ruler. Ciro o Grande chegou ao poder em 559 a.C. Foi o início da dinastia Aquemênida, cujo reinado mudaria o curso da história e redefiniria as possibilidades arquitetônicas. If you're looking at the greatest personages in history who have affected the world, Cyrus the Great is one of the few who deserves that epithet, the one who deserves to be called the Great. The empire over which Cyrus ruled was the largest the ancient world had ever seen, and may be to this day the largest empire ever. Em 554 a.C., Ciro havia esmagado todos os rivais e se tornado líder inconteste da Pérsia. Faltava agora conquistar o mundo. E se pretendia construir um império, precisaria de uma magnífica capital para refletir sua grandeza. Em 550 a.C., Ciro lançou um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da antiguidade. A primeira grande capital do Império Persa, em Pasárgada, hoje localizada no Irã. Cyrus was a very innovative builder, and I might add that his standards were particularly high. We can also say that his building project reflected in some ways the technologies that he found in the course of his various conquests. Como os romanos, séculos depois, os persas tomavam emprestado. Adotavam as ideias mais avançadas das culturas que conquistavam, depois as transformavam em tecnologias originais. A arte e a arquitetura de Pasárgada resultaram de influências tão diversas quanto a da Assíria, Egito e Ásia Menor, a milhares de quilômetros. There were stoneworkers, woodworkers, brickmakers, relief makers, and we know that these were people often imported from all over the empire. Hoje, cerca de 2.500 anos depois, ruínas são tudo o que resta da primeira radiante capital do Império Persa. A principal atração de Pasárgada eram seus dois magníficos palácios, rodeados por um majestoso parque e extensos jardins. Entre eles, os primeiros paraísos de que temos notícia. Jardins persas de 4 quarteirões, com 1000 metros de canais de calcário talhado projetados para que a água entrasse em tanques a cada 16 metros. Os paraísos de Pasárgada inspiraram os mais soberbos jardins do mundo nos 2000 anos seguintes. What's particularly different with the Paradisa is the application of the geometric design. So we have squares, rectangular designs, floral designs, cypress trees, wild grasses, roses, lilies, all kinds of vegetations. And this is the concept of the modern park as we know it.
Enquanto Passárgada era construída, Ciro acrescentava aos seus domínios um reino inimigo após outro. Mas Ciro era um tipo de rei muito diferente. Ele se recusava a escravizar seus novos súditos, um conceito revolucionário no mundo antigo. He recognized the local